Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós vamos falar sobre o jejum, um jejum bíblico. E aí você pode se perguntar, mas existe jejum que não seja bíblico? Claro que sim. Às vezes nós estamos fazendo algo da forma correta com a motivação errada. E por isso nós invalidamos aquilo que nós estamos fazendo. Então, nessa aula, você aprenderá, de fato, como fazer o jejum, para que serve o jejum, qual é a importância do jejum. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que significa isso? Significa que eu e você não vivemos uma vida cristã só baseado naquilo que humanamente nós devemos fazer, precisamos fazer. Mas, como cristãos, precisamos entender que vivemos nessa vida baseado naquilo que a palavra nos ensina. Podemos trabalhar, podemos estudar, podemos ter lazer, tudo isso se faz necessário. Mas nós não podemos esquecer que a nossa caminhada cristã é baseada naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Ela é baseada naquilo que a palavra do Senhor nos pede para que façamos. O jejum ele é tão bíblico e é preciso que ele seja praticado pelos cristãos. Né? Se somos cristãos de verdade, entendemos essa importância. Mas o que é o jejum? É um voto de abstinência de alimentos por certo período de tempo com a finalidade de se consagrar. Durante o jejum, a pessoa demonstra que o seu propósito é mais importante do que o próprio alimento para a sua sobrevivência. O alimento é bom, se faz necessário, sim, nós precisamos viver, nós precisamos sobreviver e por isso nós nos alimentamos. Da mesma forma que nós nos alimentamos fisicamente, precisamos também nos alimentar da palavra de Deus. O jejum, ele serve para focarmos, para buscarmos em Deus algo que é a sua presença. Renunciamos à comida por algum tempo para focarmos em Deus. Procuramos alimentar o espírito, ignorando as coisas que normalmente chamam nossa atenção, como a comida. Através do jejum, dizemos que dependemos totalmente de Deus. O tempo de jejum serve para orarmos, buscarmos e a orientação de Deus. Na Bíblia, o jejum também é um sinal de tristeza ou arrependimento. O jejum fortalece espiritualmente e pode nos aproximar de Deus. Então, você já começa a entender qual é o sentido, qual é o objetivo de um jejum. Tem uma frase de John Wesley que eu gosto muito, que diz o seguinte: homem que nunca jejua está tão distante do céu quanto o que nunca ora. Então, percebemos que a importância do jejum, porque ele nos aproxima de Deus. Ele nos faz entender quais são os propósitos do Senhor. Por isso de muitas guerras, por isso que muitos cristãos não conseguem jejuar. Eles não buscam a ajuda do Espírito Santo para jejuar. Eles se sentem fracos espiritualmente. Eles até oram, buscam a presença de Deus em oração, mas não se santificam jejuando. E nós vamos aprender sobre isso. Ao mortificar a carne, negando-lhe prazeres e sustento, o espírito ele é fortalecido. Então, quando nós abrimos mão de algo, de uma comida, de um alimento, nós estamos sacrificando a nossa carne, nós estamos matando o nosso homem, a nossa velha natureza, o nosso homem pecaminoso, e estamos focando em Deus, estamos fortalecendo o nosso espírito. Em Marcos capítulo 14, versículo 38, diz o seguinte: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entenda que Jesus ele fala sobre o vigiar primeiro.
E é uma das coisas que muitas pessoas, quando estão jejuando, elas não fazem. Por isso elas quebram o seu jejum. Por isso elas são roubadas por Satanás através de pessoas e situações. Estar jejuando é muito bom. Vigiar durante o jejum é fundamental. Como deve ser o jejum? Como é que eu e você devemos fazer um jejum? Vamos aprender sobre o jejum bíblico, sobre fazer um jejum que é bíblico. Por que jejuar? O jejum é muito importante para anular a carne e nos aproximar de Deus. Quando estamos em jejum, reconhecemos nossas fraquezas e buscamos força espiritual. No Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 8, versículo 34, diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O jejum não é uma cruz, mas o jejum ele é negar a si mesmo, negar a sua própria carne por um período, por um tempo determinado, aquilo que nós muito gostamos. Porque jejum é isso, você tem que consagrar a Deus aquilo, o alimento que você ama comer, que você gosta muito comer e que faz parte da sua vida, né? Faz parte do seu cotidiano. Então, não é uma coisa que esporadicamente você não pode jejuar, uma coisa que esporadicamente você come, você se alimenta. Não, isso aí não é jejum. É aquilo que você não deixa de ter. É aquilo que você não permite que falte na sua mesa, que falte no seu corpo, porque você ama muito. Deus pede para fazermos algum jejum? Lógico que sim. Algumas pessoas dizem que não, mas Deus nos chama para que façamos o jejum. E com isso sempre tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Em Joel capítulo 2, versículo 15, o Senhor chama o seu povo para jejuar. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Por que o Senhor pediu para que seu povo fizesse isso? Quando você lê o livro de Joel, você vai entender quão distante estava o povo do Senhor, o quanto o seu povo estava longe dos seus propósitos, longe daquilo que Deus tinha estabelecido para as suas vidas. Então, o Senhor deseja trazer esse povo novamente para a sua presença. E aí ele dá as instruções. Logo no início do capítulo 1, ele já fala sobre o que está vindo, o que iria acontecer por causa da rebeldia, desobediência do seu povo, mas também ele chama esse povo para um arrependimento. Ele também convoca esse povo para ouvir a sua voz, também convoca esse povo para orar, mas não tão somente orar jejuando, né? Jejuar, proclamação de um jejum, agora todo Israel deveria jejuar. Porque o Senhor sabe o quanto é importante se consagrar para Ele, se afastar de algumas coisas, matar o seu próprio desejo carnal, matar a sua carne, que não quer morrer nunca, que quer levar o espírito para o inferno, que quer levar o espírito para a grande destruição. O meu espírito hoje pode estar pronto, mas a minha carne não. E se eu não tomar cuidado com isso, ela pode comprometer todos os propósitos, tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então o Senhor chama o seu povo para jejuar. Como jejuar? Mateus capítulo 6, versículo 16 e 17 diz o seguinte: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Então, primeiro, ele dá uma instrução, o próprio Jesus dá uma instrução sobre a aparência. Pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o seu rosto. Quer dizer, se arrumem, se preparem. Vida normal, tranquila. Você não precisa estar com uma demonstração de tristeza, eu estou jejuando, que peso, para que as pessoas sintam dó, pena de você, coitado, ele está jejuando, ele está fazendo um sacrifício. Não, esse sacrifício que nós fazemos é um sacrifício com alegria.
um sacrifício com amor. Por quê? Porque Ele está nos levando mais para perto do Senhor. Ele está nos colocando mais diante da sua vontade. Nós estamos ouvindo a sua voz. Nós estamos nos preparando para receber a direção do Espírito. Então, é importante que você não demonstre no seu rosto ou com as suas ações, melancólicas, que você está jejuando. Pelo amor de Deus, não faça isso. Vida normal. Acorde pela manhã, tome um banho, se prepare, se arrume. Se vai trabalhar, vá trabalhar feliz, alegre, porque você está tirando um tempo para Deus. Isso tem que gerar em você alegria. O jejum, ele gera em nós essa motivação. Ele gera em nós esse sentimento de alegria, de prazer também. Então, que você possa, em primeiro lugar, muito mais do que se preparar para tirar um alimento, é se preparar para praticar aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. De acordo com as palavras de Jesus, o momento de jejum deve ser de alegria, ou seja, um tempo de prazer na presença de Deus. O jejum também não pode ser feito para mostrar aos outros, e sim exclusivamente para Deus. Portanto, se não houver necessidade, não é preciso sair contando para todos que você está jejuando. Mas, alguns dizem assim, não, você não pode falar que está jejuando, porque senão você quebra o seu jejum. Isso não tem nada a ver. Você não precisa ficar também alarmando. Você não precisa também, olha, eu estou jejuando, como faziam os hipócritas. Você não precisa colocar um papelzinho em cada parede da casa que você está jejuando, não é isso. Mas um exemplo, se você que é casado e precisa fazer o jejum e é normal você participar daquela comida, então você pode avisar sim para a pessoa que você está jejuando aquele alimento e por isso você não vai comer. Você não vai fazer a refeição com ela naquele dia e naquele horário, como de costume você faz. Então você pode avisar sim. Você pode avisar, falar o que você está jejuando, para que aquelas pessoas na tua casa não te ofereçam aquilo. Ou, se mesmo que você não fale e elas te oferecerem, recuse. E se houver uma insistência, diga, eu estou no propósito com Deus. As pessoas logo saberão. Você não precisa também chegar no seu trabalho e falar, pessoal, não me ofereçam nada porque eu estou jejuando. Não, não é assim. Alguém no seu trabalho for oferecer alguma coisa para você, principalmente aquilo que você está jejuando, rejeite. Não, obrigado. Deus te abençoe, sei lá como você possa dizer para a pessoa, Ou você recebe e guarda, diz assim, outra hora depois eu como. Você também pode fazer isso. Usar de sabedoria. O jejum que agrada a Deus. Qual é o jejum que agrada a Deus? O jejum que agrada a Deus não abster-se apenas de comida. Não é aquele que você se abstém só da comida, mas do pecado e de toda forma de mal. Em João capítulo 4, versículo 34, diz o seguinte: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Não é? Qual o jejum que agrada a Deus? Porque existem pessoas que elas jejuam, mas elas não abrem mão de algumas coisas. E essas algumas coisas que elas estão fazendo, leva elas a pecarem. Então, às vezes a pessoa está se afastando de um alimento, não está comendo uma comida, mas coloca uma prática que não condiz com o momento que estão praticando algo que não condiz com o momento que estão vivendo ali diante do Senhor. Praticar o bem é a melhor forma de se alimentar espiritualmente, como Jesus, que jejuou no deserto durante 40 dias, e 40 noites, se preparando para o início do seu ministério. E precisava se preparar para isso. Então ele é conduzido, como diz em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Então ele é conduzido para o deserto pelo Espírito. E ali ele tem um tempo com Deus. Ele abre mão do seu alimento, de alimentar-se, para ter um tempo com Deus. Se preparando, ouvindo aquilo que o Senhor desejava entregar. Ele precisava receber algumas direções, alguns comandos, ter uma intimidade com o Pai,
então ele é conduzido para o deserto para jejuar durante 40 dias e 40 noites. E o único alimento seria a voz de Deus nos seus ouvidos. Então, por isso que ele mesmo declarou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O tempo que Jesus estava jejuando era o tempo que o espírito dele estava se alimentando. A carne estava sofrendo, a carne estava desejando algo, mas o espírito dele também desejando mais e mais da presença do Senhor. E é assim que acontece comigo e com você. Quando nós abrimos mão de algo que muito amamos para ter um tempo com Deus, é gerado no nosso espírito uma alegria. E essa alegria, a alegria do céu, a alegria da salvação, a alegria de ter a presença de Deus, a alegria de estar na presença de Deus, a alegria de servir ao Senhor. Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 2 diz o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então não faltou a tentação. E durante o nosso jejum não faltará também a tentação. Ela virá, de uma forma ou de outra ela virá, mas cabe a mim e a você a resistirmos a essa tentação. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E aí veio o tentador, mas ele estava pronto, ele estava firme, ele estava focado, ele estava firmado naquilo que ele recebeu durante esse tempo. Para que serve o jejum? Número 1, para ficar mais próximo de Deus. Esta é a razão principal para jejuar. Todas as outras são secundárias. Jejuar é uma forma de adorar a Deus e de o escutar melhor. Em Zacarias, capítulo 7, versículo 4 ao 6, diz o seguinte: então o Senhor dos Exércitos me falou, pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram, no 5º e no 7º mês, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? Foi uma pergunta que Deus levou o sacerdote a fazer ao povo. E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que faziam? Nós precisamos, no período de jejum, porque é uma das coisas mais importantes, ouvir a voz de Deus. Uma pessoa que jejua, que se consagra e nunca ouve a voz de Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com esse jejum. Tem alguma coisa errada com a prática desse jejum. Tem alguma coisa errada com a forma, essa forma de jejuar. Porque o jejum, ele nos dá sensibilidade. E precisamos ouvir a voz de Deus. E muitas pessoas, elas fazem jejum, mas não para o Senhor. Elas passam fome, ficam um tempo, um período sem comer, mas de fato não estão se consagrando para o Senhor, não estão ouvindo a voz de Deus. Para que serve o jejum? Número 2, para se controlar. Desfrutar da comida é bom, lógico que é, mas não devemos ser dominados por ela. Jejuar ajuda a pôr o corpo debaixo da autoridade de Deus. Diz para a carne, o jejum, ele diz para a carne, dá uma informação, quem tem uma autoridade sobre ela. E em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Vamos parar para pensar um pouco? A sua vida ser dominada por um alimento ou por algo que é líquido? Você não consegue jejuar, ter um tempo com Deus no seu jejum, porque um alimento diz para você que você não pode, ou um líquido, seja ele qual for, seja um suco, um refrigerante, ou até mesmo um café, comandar a sua vida, determinar o curso da sua vida, determinar que você não pode ter um tempo com Deus. Se um alimento comanda a tua vida, se algo líquido comanda a tua vida, determina a tua vida, o que mais está comandando? Imagina o que tem a mais comandando, dando direção para a sua vida, determinando o que você deve fazer e o que você não deve fazer. É bom parar para pensar sobre isso. Você que nunca jejuou, ou você que faz muito tempo que não jejua,
Ou você que mesmo jejuando não consegue chegar ao final do seu propósito? Vamos pensar sobre isso através dessa aula? Para que serve o jejum? Número 3. Para libertação e milagres. Jejuar e orar ajudam a vencer batalhas espirituais, porque aprendemos a confiar e depender mais de Deus. Por exemplo, Esther, quando tinha que falar com o rei, ela precisou jejuar. Por quê? Porque ela sabia que se ela entrasse na presença do rei sem ser chamada, ela poderia ser morta. Isso era inaceitável. Então, ela convoca um jejum, tanto ela como as suas servas, também todo o povo de Deus, ela faz uma convocação para jejuarem, em prol daquela causa, em prol do momento que ela entraria na presença de Deus. Era o primeiro passo que ela precisava dar. Era o primeiro passo que o jejum também daria com ela, levaria ela à sala do rei. E isso está em Esther capítulo 4, versículo 15 ao 17. Então, Esther mandou resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas, as minhas servas, jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Também no capítulo 15, versículo 21, diz o seguinte: 3 dias depois, Esther vestiu os seus trajes de rainha e colocou-se num pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Por que Esther foi bem-sucedida? Porque ela fez aquilo que Deus queria que ela fizesse. Lembra? Deus pede jejum? Pede. Pede para uma situação específica. E o seu tio estava numa direção de Deus para a vida dela. Mardoqueu chega para ela e diz o que tem que ser feito. Então ela jejua e ela clama também, ela pede também para que seu povo jejue por ela durante 3 dias e 3 noites. Ela tira as suas vestes reais e fica com um tempo diante de Deus. No momento diante do Senhor, ela não era uma rainha. Então por isso que ela tira as suas vestes reais. Às vezes, nós que temos uma posição no ministério, estamos jejuando como um pastor, como um bispo, como um apóstolo diante de Deus. E não é assim que funciona. Todos nós, eu e você, entramos diante de Deus em sincera adoração, em humilhação, em reconhecimento de que Ele é o Rei, Ele é o Senhor de todas as coisas. Para que serve o jejum? Número 4, para obtermos respostas. Deus falou com as pessoas enquanto jejuavam. Deus fala, entenda isso, Deus fala. Quando jejuamos e oramos, Deus pode revelar-nos coisas úteis ou importantes. Então, se você precisa de uma resposta de Deus, ore, mas também jejue, se consagre. A liderança da igreja em Antioquia, antes de separar Saulo e Barnabé para a obra, eles jejuaram, e isso está em Atos capítulo 13, versículo 2 ao 3. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. É assim que funciona com a igreja.
É assim que funciona comigo e com você. É assim que funciona. Devemos andar segundo a direção do Espírito. Enquanto a liderança orava, adorava a Deus, orava, jejuava, o Espírito Santo falou para eles o que eles queriam. E quem ele queria enviar para uma boa obra. E foi dado o nome dessas pessoas. Será que isso ainda tem acontecido no nosso meio? Como será que temos separado as pessoas para o serviço ministerial? Como é que será que temos ungido pessoas a pastores, a pastoras, a obreiros, a missionários, a evangelistas, a presbíteros? Às vezes é pelo tempo de casa, pela dedicação que a pessoa tem na obra, por ela ser uma pessoa legal, boazinha. Mas isso está errado se é dessa forma. O Espírito Santo, que é o dono da obra, que é o dono da igreja, que comanda a igreja pertence ao Espírito. Ele precisa falar quem ele quer, o que ele quer e como deve ser feito. Nós temos perdido isso, mas se faz necessário nesses dias resgatarmos isso, ouvirmos a voz do Espírito, buscarmos essas direções em oração e em jejum. Para que serve o jejum? Número 5, para mostrar tristeza e arrependimento. Mas entenda, não é para você se lamentar, né? Ficar se lamentando com muita tristeza, não é isso. Quando o povo de Nínive ouviu o profeta Jonas e se arrependeu, foi proclamando um jejum para pedir perdão a Deus e consertar as coisas. Isso está em Jonas capítulo 3, versículo do 5 ao 9, que diz o seguinte: os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco, mostraram arrependimento, tristeza por estarem longe de Deus e praticando aquilo que não agradava a Deus. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres. Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Havia um decreto de Deus para destruir a cidade de Nínive. Talvez você já conheça essa história. E Deus queria usar Jonas para trazer esse povo para o Senhor. Jonas então resiste. Ele não quer ir pela fama que esse povo tinha. Jonas tinha medo de ser morto, ou que Deus talvez estivesse falando que iria destruí-lo, mas depois se arrependesse. Não sabemos de fato o que passou pela cabeça de Jonas, mas o que sabemos é que Deus queria resgatar esse povo, por isso o objetivo foi alcançado. E quando eles reconhecem a mensagem, quando eles reconhecem ao Senhor, o Deus de Israel, então eles se convertem, eles se colocam diante do Senhor, através do quê? De choro, de pranto, de arrependimento, e buscavam a presença do Senhor.